quem eram os filhos de Deus em Gênesis 6. Começo pelo pastor Elias Soares. Opa, eu defendo que são seres humanos, mas não anjos. Não seres angelicais. Não seres angelicais. Não existe contexto, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, para defender. Não existe um texto, não existe um versículo que diz que diga que os anjos mantiveram relações com as mulheres. Você não tem no Antigo e você não tem no Novo Testamento. Isso não existe. Não existe. Não. Já o pastor César Cavalcante, que está do meu lado esquerdo, defende. Eram anjos, pastor Elias e ouvintes da Rádio Musical. É isso, pastor César? Bom, é isso que eu vou defender. Muitos da teologia que entendiam ser a linhagem de Sete, como o pastor Elias pensa. E ele não falou linhagem de Sete, ele falou seres humanos. Mas ele vai defender que é a linhagem de Sete. E que fica até mais prático pro ouvinte dizer que são seres humanos. E outros grandes teólogos que entendiam que eram anjos. E mesmo assim, um não desconsiderava o outro como irmão. Essa é a minha primeira palavra aqui. Sobre a palavra do pastor Elias dizendo que não tem um texto, o texto de Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, ó: e aos anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. O primeiro versículo 6 e o 7, tá? Perdão, o versículo Judas 1:6. 1:6, perdão. Então, os anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregue à prostituição como eles, falando dos anjos. Então ele está dizendo que Sodoma e Gomorra se entregou à prostituição igual os anjos, indo após outra carne. Então, só respondendo que na Bíblia não fala sobre anjos tendo relação, fala sim, tá aí no texto claramente, capítulo 1 de Judas, versículo 6 e versículo 7, pra gente começar a nortear esse assunto. Ou seja, já contrariou aí o pastor Elias, que falou, não tem nenhum versículo que dá base a isso. Então, e ele impôs ao texto aquilo que o texto não diz. Dizer o porquê? Porque texto sem contexto gera pretexto, que gera cabresto. E o versículo ele não pode ser isolado do seu texto e nem do seu contexto. Vamos para Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7, que nada tem a ver com isso que o pastor César acabou de dizer. Vamos lá para o texto? Vamos lá. Esse texto não começa com versículos 6 e 7. Esse versículo começa com versículo 3 e 4 e 5. Versículo 3 diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então veja que Judas ele tem um objetivo de falar sobre soteriologia, mas ele acaba vendo uma necessidade premente de enveredar o seu assunto para a apologética cristã, que, diga-se de passagem, ocupa 2/3 do Novo Testamento. Apologética é a defesa da fé. A defesa da fé. Agora no versículo 4 ele vai denunciar o que é que está acontecendo, o problema. Vamos lá. Primeiro, versículo 4. Porque se introduziram alguns, ekeinos no grego, introduziram alguns que já dantes estavam escritos para este mesmo juízo. Vamos ver as características? Primeiro, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Primeiro ponto. E negam a Deus único e dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Olha, então, são homens ímpios. Segundo, convertem em dissolução a graça de Deus. E terceiro, negam Jesus. Negam a Deus único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Então, 3 pontos ele vai mostrar agora. Agora no versículo 5, ele quer fazer uma aplicação. Mas quero lembrar-vos, veja aqui que aqui a gente chama isso de parêntese. É como se eu estivesse tratando deste assunto sobre a suposição dos anjos e depois falar, Irmiarro, inclusive lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, os anjos são servidores. Isso aqui eu saí do assunto para poder... Uma observação e depois eu volto. O que é isso? Isso é um parêntese. Você tá me entendendo? Claro. Então aqui ele vai abrir um parêntese. Então ele trata dos 3 pecados destes homens desviados, ímpios, que inclusive nós vamos encontrar um paralelo em 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 até os demais versículos, que os pecados destes são os mesmos, porque
estas duas epístolas estão conectadas. Então aqui tem um parênteses, versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, Certo. primeiro ponto, incredulidade. Certo. Segundo, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Segundo pecado. Certo. Agora ele vai falar do terceiro pecado, que é justamente o que ele denunciou no versículo 4. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, De modo semelhante a estes, né? que havendo se corrompido como aqueles que ele disse que é eles, que são os anjos, aqui é que mora o problema dos defensores da posição mitológica, porque aqueles aqui é tutos de rutos. Esse pronome demonstrativo está falando da pessoa mais próxima, do elemento mais próximo. O elemento mais próximo aqui não são os anjos. E não são os anjos por quê? Porque, como eu disse, do versículo de número 4 até esse versículo, há um parêntese. E o parêntese, esse versículo aqui, esse do versículo 7, vai conectar esse problema com o problema daqueles que pecaram no versículo de número 4. Porque se não for assim, preste atenção, o que nós temos aqui, olha. Porque aqui, se eu disser aqui que são os anjos, porque são os anjos que estão mais próximos, eu vou ter que admitir também o versículo 8, ó. E contudo também esses, semelhantemente, adormecidos, contaminam a sua carne. Eu tenho que dizer que são os anjos. Rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Você vai ver que esses três pecados denunciados no versículo 8 são os mesmos que estão no versículo de número 4 e que são três pecados denunciados no versículo 5, versículo 6 e início do versículo 7. Aí, se eu for admitir que são os anjos, eu vou ter que admitir outro problema. Estes, porém, dizem mal do que não sabem. Aqui, o anjo fofoqueiro. E naquilo que naturalmente conhece como animais irracionais se corrompem. Ainda eu vou ter que admitir que o versículo 11 também fala deles, ó. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, nossa, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, anjo correndo atrás de dinheiro. Eu vou parar por aqui para que não monopolize o tempo, mas Entendi. essa exegese feita pelo pastor César, ela é manca e carente de exegese. E com tudo que ele falou até o versículo 7. O 8 que complicou. Que ele Acabou veio- o debate. Se ele concorda com tudo, acabou o debate. Acabou. Eu disse que eu concordo com Não, tudo que até você o disse até 7. o capítulo 7, até o versículo 7. Por quê? Não, acabou. É a minha vez de falar ainda ou não? Não. Então vamos lá. Conclua. Por quê? Ele começou. prepara o próximo argumento. Ele começou a ler do Outro versículo 3, eu concordo. Ele começou a ler o que ele falou do versículo 4, versículo 5, ok. Só que no versículo 7, ele está desrespeitando a gramática quando aparece o sujeito oculto. É muito claro no texto. Ele fala, não, aqui não é o sujeito oculto, aqui ele criou um parênteses que não existe. E especialmente quando ele, eu imagino que é por querer isso, que no versículo 8 ele está dizendo que o estes do versículo 8 tem a mesma força, ou se refere à mesma pessoa do aqueles do versículo 7. É a noção básica da gramática do português. Só lendo o verso 7 e o verso 8, eu tô lendo na NVI, tem algum problema pra vocês? Ela me favorece e desmente tudo que ele disse. Na NVI tá escrito assim, ó, no 7, de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. 8. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Muito bem, minha vez? Tua vez, por favor. Eu penso que o pastor César também falou de forma jocosa, como uma pessoa que conhece língua portuguesa. Eu não conheço, mas eu sou curioso. Parece-me que ele não faz diferença entre os pronomes demonstrativos aqueles e estes. E parece-me também que o senhor está confundindo duas coisas, pastor César, entre o que é manuscrito, parêntese, colchete. Aqui não se trata, quando falamos de parêntese, isso faz parte da língua portuguesa, não tem nada a ver com grego aqui, isso que eu disse. Colchete, isso aqui está nos melhores manuscritos, isso aqui não está escrito. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, bem Os parênteses simples. que eu citei são na Bíblia em português, tá? Então, mas você falou de São na Bíblia em manuscritos português. e famílias de manuscritos gregos. Olha o que você trouxe para o texto. Nada a ver esse assunto.